Olá, muito bom dia para você. Estou muito feliz. Mais um dia estamos aqui juntos. O texto de hoje é Atos 13. Nós acabamos de adentrar esse capítulo, verso 1, e o tema é ambiente que atrai a presença de Deus. O poder do ambiente. Nós queremos falar hoje sobre como o ambiente é imprescindível, e o texto é Atos 13, verso 1, e o texto diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Três verdades simples aqui para a sua vida, e a primeira é: a direção de Deus, ela nasce em ambientes de adoração e de jejum. Olha o que está acontecendo aqui. Estavam todos reunidos, mas ao invés de conversa fiada, havia oração. Ao invés de conversa sem propósito, havia jejum. E no meio desse ambiente veio a direção de Deus. Você já parou para imaginar o que seria da sua família se houvesse mais ambiente de adoração e mais jejum? Você já parou para pensar no que poderia acontecer se o teor das nossas reuniões fosse mais de oração do que de conversa sem propósito? O problema de hoje é que a gente tem muitas distrações e a gente se reúne, sim, se reúne muito, mas a gente fala de tantas coisas e ora pouco. A gente fala de política, fala de futebol, a gente fala de roupa, a gente fala dos outros, mas nós oramos poucos. Nós julgamos, nós criticamos, nós falamos mal das pessoas, mas nós oramos pouco. Já imaginou o que poderia acontecer se a gente orasse mais, se a gente adorasse mais, se a gente jejuasse mais? Muito da falta de direção que existe hoje tem a ver com os ambientes, porque ao invés de serem ambientes de adoração, são ambientes de confusão. Já imaginou como a sua família poderia estar se o ambiente da sua casa fosse um ambiente de mais adoração? Eu me lembro de momentos difíceis que eu passei na minha casa, na minha família. Eu me lembro, por exemplo, que na pandemia, a Keila, minha esposa, estava acamada numa situação muito complicada. Eu estava prestes a levá-la para ser internada. Liguei para um médico amigo, ele me disse: não interna ela. Vou te passar uma receita, vou te passar aqui, você vai cuidar dela em casa. E eu deixava ali a Alexa tocando 24 horas por dia louvor e adoração. Como aquilo influenciou o que a gente viveu naquela semana. Sabe, se eu não tivesse colocado ali louvor e adoração, se a gente não passasse o dia louvando e adorando, sabe o que aconteceria? A gente passaria o dia murmurando, reclamando, questionando Deus, criticando tudo o que estava acontecendo, mas nós escolhemos de forma intencional passar os nossos dias e as nossas madrugadas em louvor e adoração a Deus. E aqui é exatamente isso que estava acontecendo. Enquanto adoravam, verso 2, enquanto jejuavam, o Espírito Santo trouxe uma direção. Você precisa de direção? Você precisa de uma resposta de Deus? Você precisa que Deus faça um milagre? Então nutre a sua casa de adoração. Adore 24 horas por dia. Adore no carro. O problema é que quando nós não estamos distraídos, falando mal, criticando, julgando, conversando conversa fiada, a gente está ouvindo músicas que não são de louvor e adoração ao nosso Deus. A gente está ouvindo músicas de traição. Nós estamos ouvindo música de bebedeira. A gente está ouvindo música de tristeza. A gente está ouvindo música de teor muito baixo, de qualidade muito baixa. Entende por que muita coisa não está acontecendo na sua vida? Experimente trocar as músicas que falam de traição, as músicas que falam de violência, as músicas que falam de ostentação por músicas de louvor e adoração. Experimenta trocar. Ao invés de ouvir uma viagem ter esse teor de música, ouvir músicas de louvor e adoração. Experimenta, muda o ambiente e você vê o que vai acontecer. Eu observo aqui, em segundo lugar, é que em ambientes assim, Deus chama pessoas para fazer parte do que Ele está fazendo. Olha só, separem então aqui Paulo e separem Barnabé. Na verdade, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado.
Muitas vezes eu e você não fazemos parte daquilo que Deus está fazendo porque o ambiente não é propício para isso. Porque o nosso ambiente é um ambiente de muita maldade, é um ambiente de muita perversidade, é um ambiente nutrido de muito rancor, de muita mágoa, de muito ódio. Mas se a gente troca, se a gente muda, se a gente altera o ambiente, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos envolver na obra que Ele está fazendo. Deus vai nos dar o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo. E a terceira verdade é que quem é enviado foi preparado. Deus capacita aqueles que Ele chama. Quando você começa a louvar, a adorar, Deus começa a te preparar. E Ele te chama, mas Ele não te chama sem que você esteja preparado, não, Ele te prepara para aquilo que Ele quer fazer. Talvez você não queira ser chamado porque você não se sente preparado, mas Deus capacita os chamados, Deus prepara, Deus capacita, Deus dá dons, dá talentos, dá habilidade. Ele é o dono de toda habilidade, Ele é o dono de toda criatividade, Ele é o dono de todos os dons, de todos os talentos. Ele pode dar como Ele bem entender, como Ele quiser. Agora, isso aqui para mim é uma vida que vale a pena ser vivida. Isso aqui é uma vida de significado. O que é uma vida de significado? Fazer parte daquilo que Deus está fazendo. O que é uma vida com propósito? Fazer parte de algo que é eterno. O que é uma vida que vale a pena vivida? É fazer parte de algo maior do que a nossa existência nessa terra. Agora, quem é que vive tudo isso? Quem está no ambiente de louvor e adoração, no ambiente de jejum, quem está nesse ambiente e recebe direção de Deus, quem é capacitado por Deus, envolvido por Deus a fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Eu quero te perguntar, será que hoje você já faz parte daquilo que Deus está fazendo? Ou será que você hoje está distraído, correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs? Será que hoje você faz parte de algo que é eterno ou você está investindo a sua vida em algo que é passageiro, terreno, que vai ficar aqui? Deus hoje quer te chamar para algo maior do que a sua vida, maior do que a sua existência. Tudo isso que a gente está vendo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, o reino de Deus vai permanecer, a vida eterna vai permanecer e Deus quer envolver você nessa grande obra de redenção, de salvação e nessa obra que é para toda a eternidade. E nesse sentido eu quero orar por você. Primeiro, para que você tenha coragem de mudar os ambientes que você está, de adicionar louvor, de trocar o que vocês andam ouvindo por louvor e adoração, de trocar a conversa solta ao vento por oração, acrescentar momentos de jejum no seu cotidiano, para receber direção de Deus e então viver a vida que Ele tem para você. Pai, ajuda essa pessoa a mudar o ambiente, Pai, a transformar o ambiente, a alterar o ambiente, Pai. Ó Deus, abençoe para que essa pessoa possa ouvir louvores na sua casa, adorar o Senhor na casa, ouvir louvores no fone de ouvido da academia, ouvir louvores no carro enquanto vai para o trabalho, ó Pai, e até mesmo nas férias, que ela venha substituir toda música, Pai, que fala sobre adultério, ostentação, crime, violência, por músicas de louvor e adoração ao Senhor. Que ela venha trocar toda palavra de murmuração por palavras de gratidão. Que ela venha adicionar no seu cotidiano momentos de jejum, Pai, para que ela possa ser direcionada pelo Teu Espírito Santo e para que ela faça parte daquilo que o Senhor está fazendo. Abençoe ela, Pai, não deixe ela de fora daquilo que o Senhor está fazendo, mas que ainda hoje essa pessoa receba uma palavra do céu e seja direcionada no centro da sua vontade. Abençoe ela em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.